Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então? Vamos orar e aí nós começamos o nosso próximo livro. Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor que tem se revelado a nós. Te agradecemos pela palavra de Deus, pelo teu livro, Senhor, que o Senhor escreveu para que nós pudéssemos aprender, guardar os princípios da tua palavra e que eles sejam significativos na nossa vida, Senhor. Nós estamos estudando uma era, um tempo tão distante, mas ao mesmo tempo tão contemporâneo a tudo que nós vemos, Senhor, nos dias atuais. Ajuda-nos, Pai, a discernir, a distinguir e a guardar em nosso coração, Pai, todos os ensinamentos que o Senhor deu, que valeram para aquele tempo, mas que valerão para nós nos dias de hoje, se nós aplicarmos em nossas vidas. Se conosco, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Então, sempre lembrando você, se você gostou, dê o seu like, coloca lá seu comentário, entra lá no link, né? Para que a gente possa espalhar a palavra de Deus, para que nós possamos semear a palavra de Deus. Vamos então ao nosso segundo livro, o livro de Joel. Um livro fantástico, muito bacana. O título do livro, Joel significa Jeová é Deus. É um pronome composto de Yahvé e El, que são duas formas, né? O tetragrama e essa partícula El, né? Que lembram? O eu sou, El, né? Eis outro caso em que o nome do profeta junta-se, né, ao fardo da sua profecia. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, lembrando sempre daquela prática, né? O nome do livro tem tudo a ver com a sua mensagem. O capítulo 2, 27 vai falar sobre isso, o 3, 17 também, tá? Então, quem é o autor? Como acontece lá em Oséias, sabe-se muito pouco acerca de Joel, a não ser que o nome do seu pai era Petuel. O conteúdo do livro indica que morou, profetizou em Judá e em Jerusalém e pode ter sido um sacerdote. Essa ideia de ser sacerdote vem das referências aos sacerdotes, tá? Existem na Bíblia outras 14 pessoas com o mesmo nome de Joel. Então, o cenário histórico foi lá em 740. Joel, acredito que foi 825 antes de Cristo, tá? Eu errei aqui na hora que eu coloquei, alguma coisa aconteceu aqui. Joel é um dos profetas menores, que não tem data específica no texto, tá? Lembro sempre, é aproximadamente, né? Como Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias. Então, é de consenso que o livro de Joel tenha sido escrito, olha lá a data, 825 aproximadamente. Embora alguns críticos pensem ter sido escrito depois, lá em 350. Mas a gente vai ver que isso não tem procedência, né? Diversas considerações pedem uma data anterior ou muito tardia depois do cativeiro, certo? Então, vamos lá. A importância dos sacerdotes e anciãos, esse é um fator, né? E a ausência de referência aos reis de Judá. Ou seja, estão entendendo que ainda não tinha o rei de Judá e o rei de Israel, era tudo um só. A ausência absoluta de referência à idolatria ao falar dos pecados do povo, ou seja, foi uma época, né? A gente vê ali, ó, não se fala nesse assunto, provavelmente ele não é o foco, certo? A denúncia de inimigos locais e a total ausência de referências à Síria, à Babilônia ou à Pérsia, ou seja, aquilo que nós estamos falando do exílio. Data de 825, quando o rei Joás tinha 16 anos e o sacerdote Joiada ainda exercia maior influência, e é a mais provável conforme as observações. Então, esse aqui foi um momento, talvez um momento assim após Salomão, mais áureo da pureza do povo, falta de idolatria, eles andavam direito, por quê? Como Joás era criança, o sacerdote que exercia a influência sobre ele era o tutor, tá?
de Joás. Por esse motivo, levando em conta que Joiada era um sacerdote de Deus mesmo, né? Não é como um livro anterior, que os sacerdotes estavam corrompidos. Então, por esse motivo, atribui-se mais ou menos essa data. Durante a primeira parte do reinado de Joás, que foi apresentado o rei aos 6 anos de idade, o governo estava nas mãos do sumo sacerdote. Por isso essa riqueza. Então, o templo estava impecável, a vida, o culto, né? A liturgia estava em dia, vamos dizer assim. Nessa ocasião, seus inimigos eram locais do que os impérios orientais, né? Segundo Reis 12. E a posição de Joel antes de Amós no cano sugere uma data anterior, tá? Nós vamos ver que a sequência ali vai falar sobre Amós, né? Oséias, Joel e Amós. Lembre-se que Oséias ele profetizou mais tarde do que Joel, certo? Joel é muito citado por profetas pré-exílio, tais como Amós, Isaías e Miqueias. Então aqui a gente já percebe, né, que ele era desse período. O contrário é altamente improvável, tá? Então compare-se Joel 3:10 com Isaías 2:4, Miqueias 4:3 com Joel 3, e Miqueias 4:3, Joel 3:16 com Amós 1:2, Joel 3:18 com Amós 9:13. A gente vai fazendo essas colocações e conseguindo perceber, né, qual era o cenário da época. A linguagem e os conceitos são semelhantes aos empregados por Amós, e a mensagem dos gregos, no capítulo 3:6, é consistente com as descobertas arqueológicas, ou seja, confirma, né, as datas. A referência ao Vale de Josafá, somente mencionado no livro de Joel, é apropriada, porque ele foi o último rei bom naquela época. Pense nisso. Obteve grandes vitórias nas proximidades de Jerusalém, e o motivo disso é porque ele invocava ao Senhor. Qual que era o cenário político em Joel, né? Nacionalmente, Judá passava por um período de reconstrução após o perverso reinado da rainha Atália. Essa daqui é aquela que é filha de Jezabel e Acabe, tá? Que reinaram em Israel. Aqui nós estamos falando de Judá, lá em 841 e 835. Essa mulher ela foi tão perversa que ela matou a família inteira. Só que Joiada e a sua esposa, se eu não me engano, Jeozeba, tá? Guardou a criança e escondeu, tá? Por isso que depois eles dão um outro golpe nela, matam ela e podem assumir o trono. A criança daí é elevada a rei, tá? Sempre com um tutor, claro, até ele ter maioridade. Então, essa reconstrução aconteceu sob a liderança do sacerdote Joiada, que contribuiu para a morte da rainha e tornou seu herdeiro parente rei aos 6 anos de idade. Lá em 2 Reis 11:21 vai contar essa história. Então, internacionalmente, não havia ainda nenhum grande império, certo? Todavia, Judá estava sendo molestado pelos inimigos ali, aqueles que era para eles terem matado, tirado, mas que eles foram se infiltrando na terra e não deram conta, né, dessa turma. Então, Tiro, Sidom, Filiste, Edom e o Egito, tá? Lá no capítulo 3 do 4 e no 19, nós vamos ver esse contexto. Qual que era o cenário religioso, então? O período da adoração a Baal, que a Atalia, filha de Jezabel, lembram que a outra era sacerdotisa de Baal, né? Então, provavelmente a filha aprendeu essas práticas com a mãe. Então, o período de adoração a Baal tinha terminado com a purificação de Jeú em 841, lá em Israel, tá? Que Jeú, ele mata a Jezabel, certo? E Joiada em Judá. Entretanto, o coração do povo, olha lá, não basta tirar os ídolos, é preciso arrependimento e mudança. E nós vamos ver isso aqui, ó. O coração do povo não se voltou para a santidade de Deus. Eles passaram a ficar indiferentes. O templo não foi reparado como adequadamente antes de 815, lá no 23º ano de Joás. Então, como foi afastado
a idolatria, mas o povo não honrava a Deus, não obedecia, não seguia os princípios, estavam indiferentes à voz de Deus, então a situação foi ficando cada vez mais caótica e a gente começa a ver esse trabalho aí dos profetas para levar o povo a um arrependimento, coisa que não aconteceu, certo? E que nós vimos então todo o contexto histórico que há nos livros dos profetas, certo? Isso está lá no segundo Reis 12:6, tá? Joás, quando ele se torna rei, ele produz lá, ele manda colocar um cofre e as pessoas trazem valores, trazem ouro, prata, para que o templo seja restaurado, certo? É bem provável que as falhas do povo tenham sido o motivo do julgamento do Senhor com os gafanhotos, a estiagem e os ataques dos inimigos. Porque lembrem-se, Deus ele te adverte, abençoou o povo, como nós lemos, mas agora nós estamos vendo o quê? Que eles continuaram indiferentes, não seguiram a Deus, então eles vão ter uma sequência de problemas ali sobre a invasão dos gafanhotos, a falta de chuva e os ataques inimigos. Então, no cenário, aqui vamos olhar a posição do livro lá no cenário canônico, né? A profecia de Joel foi entregue mais ou menos 20 anos após a de Obadias, de Judá, o qual profetizou o fim de Edom. Então, nós nem chegamos em Obadias, olha, e estamos olhando Joel. Joel precedeu cronologicamente os ministérios de Jonas e Amós. Então, isso nós já vimos, né? E junto a Israel, no norte, que profetizavam 60 anos mais tarde. Então, Joel estava advertindo aqui, olha, antes mesmo de acontecer tudo aquilo que aconteceu em Israel e também antes deles serem perseguidos, antes das grandes potências, esse povo jamais imaginou que ia acontecer alguma coisa com eles e como acabou acontecendo. Enquanto Joel profetizou em Judá, Elias estava em Israel, num longo período que durou 850 a 798. São 52 anos, né, de atuação de Elias. E nós vemos todo o contexto, né, de Elias lá em Reis. Nós podemos explorar um pouco, ver a luta, né, com Jezabel, com Acabe e em toda a idolatria, ele estava lidando com isso lá, né? E aí, então, aqui, quem está falando é Joel e a situação, apesar de solucionar de uma forma externa, né? Não se solucionou espiritualmente. Então, Joel segue Oséias no cano do mesmo modo que o julgamento de Deus segue a rejeição do seu amor, certo? Então, quer dizer, uma situação, Oséias falando de mudança, de perdão, de pecado, né? E Joel entra também na mesma fala, avisando que o julgamento viria por conta do povo rejeitar o seu amor. O nome Joel, Jeová é Deus, ajusta-se à primeira parte do cânon, quando historicamente a luta com o sistema de Baal tinha acabado. Quer dizer, Elias, ele foi um dos mais, como é que nós podemos dizer assim, ávidos, né, dos profetas que mais lutaram contra a idolatria. A gente vê aquele episódio em que ele chama os sacerdotes de Baal, certo? E que eles clamam, eles se cortam e gastam lá boa parte do dia e nada acontece. Então Elias joga lá água e faz um altar, ele ora e vem fogo do céu. Então, vejam, Elias foi o profeta em ação, assim, oral, né? Porque a gente chama dos profetas orais e os profetas da escrita. Então, Elias foi fantástico nessa história, usado por Deus nas lutas contra Baal, certo? Contra a família, né, de Jezabel e o seu marido Acabe. E a gente vê então aqui, ó, Deus falando e mostrando, Joel falando sobre isso, né? Não bastava essa relação ter acabado com os ídolos, era necessário se dobrar, se arrepender, voltar para Deus, mudar a sua vida.
Então, Jeová era realmente o Deus da natureza e do julgamento. Esse povo aqui, um povo que nós podemos ver que era um povo de coração duro, né? Às vezes a gente olha, nossa, Deus teve paciência, e muitas vezes é com a gente assim também, né? Às vezes a gente é até bonitinho, assim, anda direitinho, né? Aparentemente, igual dizem por aí, eu não mato, não bebo e não me prostituo, e acha que isso basta, não é verdade? Mas aqui nós estamos vendo Joel falando de mudança de vida, de mudança de paradigma, de pensamento cativo, né, na presença de Deus, de devocional. Não basta apenas eu não fazer esses pecados a grosso modo, mas sobretudo aqueles que eu deixo de fazer, né, que a palavra de Deus diz assim: aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, comete pecado. E isso daí, olha lá, muita gente está se eximindo, né? De seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus, e tudo isso para Deus também é esse mesmo sentimento de indiferença. Não, eu vou ao culto domingo e glória a Deus, dou meu dízimo e pronto. E aí, a vida cristã, a gente não vive apenas nas quatro paredes do templo, né? A gente vive diariamente. É quando eu estou em casa, é no âmago da minha família, é lá na escola, é lá no trabalho. É isso que nós estamos falando, sobre um povo que não estava seguindo ninguém naquele momento, mas estava com indiferença quanto a Deus. Assim como eles não estavam seguindo os ídolos, eles também não estavam com o seu coração voltado para Deus. Interessante, né? Joel tem muito a falar com a nossa geração, com a nossa nação, com os povos de hoje, certo? O livro ele tem dois objetivos, o histórico e o profético. O objetivo histórico era chamar a nação de Judá ao arrependimento como uma reação adequada ao julgamento do Senhor, é, como uma reação adequada aos julgamentos do Senhor com os gafanhotos, a estiagem, para que uma calamidade mais devastadora não viesse. Então Deus mandou os gafanhotos para eles se arrependerem, nada. Mandou estiagem, nada. Então os inimigos atacando e nada, até que vai culminar, né, com o exílio desses povos. O objetivo profético era apresentar o dia do Senhor, no qual ele dominará os pagãos e libertará o seu povo para habitar com ele. A praga de gafanhoto, jamais vista antes, foi uma antecipação, tá? Daquele futuro dia do Senhor. Então, a gente vê aqui em Joel quantas calamidades que Deus permitiu, certo? De todas as formas. Se você olhar para fora, para fora do quadrado, vamos dizer assim, vamos olhar maremotos, pestes, vamos olhar guerras. Não parece que você está olhando para essa condição, para essa situação? Se você olhar para isso, está acontecendo a mesma coisa no mundo hoje, né? Num lugar tem um terremoto terrível, no outro uma uma invasão, né? Uma guerra, Turquia, a Ucrânia e a Rússia, em outro lugar uma guerra civil, em outro lugar a proliferação das ideologias e a rejeição a Deus. Olha, esse sentimento é o sentimento que nós estávamos vendo agora, né? Um sentimento de indiferença por Deus, por seu amor, pelos seus princípios, pela sua palavra, pela voz, né? Aqueles profetas falando, advertindo e muitos zombando, muitos fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus queria. Então, quais são as contribuições singulares de Joel? ênfase no dia do Senhor, o julgamento das nações, certo? O profeta do derramamento do Espírito, lá do Pentecostes, né? Pedro, Paulo, João, todos eles citaram lá em Atos 2, 16, 21, Romanos 10, 13, Apocalipse também eu coloquei aqui, porque nós sabemos que o dia do Senhor é aquele grande dia, né, do seu retorno, em que ele julgará as nações. Então, a promessa de prosperidade material devida ao arrependimento, fazer do Senhor um aliado, tá? Nas guerras, nas lutas, todos esses conselhos aqui, irmãos, cabe para nós, certo?
Por exemplo, se eu ando com Deus, né? Deus é tremendo. A gente vê, por exemplo, que os judeus, eles são as pessoas mais ricas do mundo, né? Se nós olharmos na história, nós vamos ver que eles prosperaram apesar de tudo, certo? Nós vamos ver como Deus deu vitórias estupendas a Israel, às vezes assim surreais. Quem já ouviu falar, por exemplo, lá em 1948, quando eles voltam a ser nação, nós vamos ver como Deus age em favor deles. Aquilo ali parece mais ou menos você lendo os profetas, lendo reis ali, quando sofrem ataques que eles se sentem, por exemplo, Ezequias mesmo, né? Tem um episódio em que ele se sente muito vulnerável, aí ele ora e Deus vai lá e age. Então é mais ou menos isso. Tá? Fazer do Senhor um aliado na sua vida, no seu dia a dia, nas suas lutas, na sua guerra, nas ideologias, né? Porque nós cristãos estamos entrando numa fase bem adversa, né? Aonde tudo que nós pregamos como princípios que nós cremos está sendo todo dia enxovalhado. Os princípios morais hoje eles foram jogados fora e as pessoas estão pisoteando a palavra de Deus, mas só que Deus não está dormindo, né? Ele está aí, ele pode agir. Qual que é a cristologia em Joel? O Messias virá libertar e governar o seu povo na era messiânica. E esse dia está próximo, hein? A gente não pode dizer a data, né? Que a Bíblia diz que ninguém sabe a data, mas a levar em conta as dores do parto, como diz a palavra de Deus, então esse dia está muito próximo, certo? O esboço de Joel. O tema é o julgamento do Senhor e a salvação no seu dia. A desolação de Sião no dia do Senhor. A desolação histórica nos dias de Joel. Desolação profética no dia do Senhor, livramento de Sião no dia do Senhor, livramento através do arrependimento, livramento através do derramamento do Espírito e o livramento através da vida do Messias. Se nós olharmos isso aqui, nós vamos ver histórico, profético, certo? Então, Joel, ele viu, né? Ele estava mencionando ali a praga dos gafanhotos, aquilo foi um evento histórico, né? E quando ele fala da noite negra na escuridão, porque é ali que nós vamos ver essa fala, né? É o dia, né, em que a Bíblia diz o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Nesse dia, quando o Senhor se manifestar, vai ser tremendo, né? E Joel, ele traz isso. Outra fala bem interessante é sobre o derramamento do Espírito. E nós vemos, por exemplo, lá no Pentecostes, né? Quando o milagre aconteceu, quando houve o derramamento do Espírito e, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele continua atuando, certo? Olha lá, o dia do Senhor. Um tempo qualquer, né, de intervenção divina, Deus assumirá o comando do mundo a fim de trazer julgamento ou bênçãos, tempo escatológico. Então, esse dia do Senhor ainda não veio. Vamos dizer assim, literalmente ainda não veio. Por que tempo qualquer? Porque a qualquer momento isso pode acontecer. Tempo de duração. É um período futuro em que o Messias, o Rei Divino, começará a governar. A Bíblia diz que Jesus vai governar, né? E que ele vai, então, implantar o seu reino. O grande e terrível dia do Senhor. Então, parece referir-se à última metade da tribulação, que haverá grandes sinais no céu, né? Nós acabamos de mencionar, certo? Muito bem. Vamos trabalhar um pouco o livro de Amós, então. O título de Amós significa fardo ou carregador de fardos. Bem isso. O livro contém muitos fardos de julgamentos ou calamidades que o profeta transmitiu. Quem é o autor, né? O livro revela muita coisa sobre a pessoa de Amós. Olha só. Ele nasceu em Tecoa, uma aldeia a 8 quilômetros ao sul de Belém. Era um homem de negócios, fazendeiro e pregador. Embora não fosse um profeta treinado da escola de profetas, ele ocupava-se com a criação de gado e plantação de frutas. Então, você já ouviu falar que Amós era boiadeiro, certo?
Era um intelectual e hábil escritor, o seu livro é considerado um clássico tanto no conteúdo quanto na expressão artística, ou seja, ele não era um iletrado, né? A gente vê que ele tem uma certa condição ali, uma educação. Tinha um profundo senso de justiça social e coragem nos confrontos. Como Jonas, que foi o que precedeu a ele, Amós foi um profeta missionário. Estava perfeitamente a par dos acontecimentos sociais e nacionais, é, obviamente por sempre ir ao norte, ou seja, ele ia fazer suas encomendas, suas compras, e ele então falava e fazia suas colocações a respeito da profecia. Há pouca controvérsia sobre a autoria do livro e da sua data, tá? Então, segundo Reis 14, 23, 29, a data em que foi escrito 760 a.C., aproximadamente. Jeroboão II e Uzias reinaram simultaneamente, de 767 a 752. Então, Jeroboão II está em Israel, Uzias em Judá, certo? Que esse Uzias é aquele que Isaías está falando lá no capítulo 6, né? Na morte, no ano da morte do rei Uzias, ele estava orando lá, Isaías, e Deus se manifesta para ele, tá? O grande terremoto do capítulo 1, versículo 1, foi acompanhado de um eclipse solar, conforme está sugerido no capítulo 8, do 8 ao 10. Segundo os astrônomos, esse eclipse ocorreu em 15 de junho de 763 antes de Cristo. Ó, tem uma data certinha, hein? A profecia sobre Israel foi proferida 2 anos antes de 65. A escrita algum tempo depois do terremoto. Ou seja, foi proferida, depois foi transformado no livro. Esse foi tão violento que Zacarias se referiu a ele em 270 anos mais tarde, lá em Zacarias 14, 5. Então, qual é o cenário político do livro de Amós agora? Notem que nós estamos estudando 2 livros hoje, certo? Internacionalmente, de 800 a 745, o Crescente Fértil gozou de uma relativa paz. Crescente Fértil é aquela região ali, né? Babilônia, né? A religião, a parte ali do Egito também, a parte em que Abraão nasceu, nós sabemos que ele nasceu na Caldeia, né? E então, e a Palestina, claro, faz parte desse lugar também. Então, gozou de uma paz. Durante esse período, o Egito mostrou-se fraco. Nós sabemos que o Egito ele começou a ter um declínio logo depois que Israel sai, né? Nós já estudamos isso lá no livro de Juízes, certo? E o Egito ficou um pouco perdido ali, né? Ele era uma potência, demorou um pouco para se estabilizar depois que Israel saiu, né? Depois que o povo saiu do Egito. E a Síria só começou a penetrar no Ocidente lá em 745, sob o reinado de Tiglat-Pileser III. Então, nacionalmente, os reinos de Israel e Judá estavam lutando entre si, com violência. Então, o reinado de Jeoás, quase 30 anos antes, Israel quase destruiu Jerusalém, cujo rei era Amazias, sendo este levado cativo. Sob Jeroboão II e Uzias, tá? Os 2 reinos não entraram em guerra e conheceram um período de grande prosperidade e expansão. Então, veja, eles mesmos lutando entre si. Isso daí acabou prejudicando. Israel ocupou Damasco ao norte, depois de ter sido dominado por ela, e Jeroboão II colocou sob tributo a maioria das nações circunvizinhas. Então, quando a gente olha Israel e pensa assim, eles se separaram, eles ficaram enfraquecidos, não, né? Eles eram 10 tribos, e essas 10 tribos, elas se fortaleceram até que a Síria vem e toma ali, né? Interessante que eles se fortalecem, conquistam, né? As terras próximas, igual a gente acaba de mencionar aqui, mas juntamente com isso tudo, eles trazem o quê? A sua idolatria, a sua perversão, né? O estilo de vida dos outros povos, o que Deus tinha condenado, né? Então, cenário político ainda, esse foi um período conhecido como a Idade do Ouro, ou Áurea, né? Para ambos os reinos que viviam à vontade de Sião. A ideia do julgamento ou colapso jamais estava passando pela cabeça. Aquilo que nós falamos, né? Ninguém jamais imaginaria que eles cairiam tão fundo.
ninguém poderia supor que dentro de 10 anos as desordens políticas, os assassinatos estremeceriam o país e eles seriam destruídos. Então, 10 anos, nós estamos falando aqui de 740, né? Agora, 722 ali, acontece, então, da Síria tomar Israel e mais tarde, né? Depois nós vamos ver mais tarde a Babilônia em Judá. Como que está o cenário religioso no período de Amós, né? O sistema de adoração do bezerro em Betel já tinha 170 anos. Essa história do bezerro, vocês lembram? Também contei, né? Quando os reinos se dividiram para que as pessoas não viessem adorar em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital, né, de Judá. Então, o Jeroboão ele vai e coloca um bezerro em Betel, né, o outro e o outro em Dan. E com isso, o que acontece? O povo já cai em pecado. Então, já enfraquece, né, a adoração ali. Embora a adoração a Baal tivesse sido expurgada da terra por Jeú em 841, a adoração do bezerro continuava pelas razões políticas, quais? Não permitir que os povos ali das 10 tribos fossem até Jerusalém. Com isso, né, eles perderam um lugar do culto, certo? O sumo sacerdote era Amazias, isso é uma coisa também para a gente ver, da classe leiga, provavelmente nomeado pelo rei. Isso quer dizer o quê? Nós nos nossos estudos, desde Gênesis até aqui onde nós estamos, nós vimos que o sacerdócio, ele era da família de Arão. E Amazias não fazia parte dessa família, certo? Então, vejam, ele era passado de pai para filho. E aqui veja que a política já tinha adentrado, né, o rei nomear uma pessoa, tá? Já fugiu aos princípios daquilo que havia sido ensinado. Moralmente a nação estava corrompida, tanto interna quanto externamente. E olha isso, a aristocracia era rica e era perversa. Os profetas viviam a serviço dos seus próprios interesses, então caiu muito a situação espiritual ou religiosa daquele povo. Havia injustiça social, os poderosos tinham sempre razão, qualquer semelhança com o mundo atual não é coincidência. Usurpavam os pobres e viviam na suntuosidade e no vício, e em tudo a nação era pagã, com exceção do nome. Só levava o nome de Israel, né? Amós atribuiu essa corrupção ao rei e ao sumo sacerdote. Por esse motivo, ele declarou: ambas as casas de Jeroboão II e Amazias, o sacerdote, seriam destruídas pela espada. Está lá no capítulo 7, versículo 8 e no 17. A ocorrência do terremoto não produziu efeito na vida dos soberbos e ímpios. Esse pode ter sido o motivo dele registrar a profecia depois. Então, ele profetizou, aconteceu, ele escreveu a profecia, certo? O epicentro do tremor foi perto de Jerusalém, Zacarias 14, 5, né? Mas Betel estava a 19 quilômetros desta cidade, então foi muito forte, né? Geograficamente, agora vamos ver. Amós vivia a 7 quilômetros ao sul de Jerusalém, nas altas colinas de Judá, perto da estrada que ia de Jerusalém a Hebrom e Berseba. Afirma-se ter sido nessa mesma região que João Batista cresceu muito tempo depois. Betel, onde Amós profetizou, localizava-se a 35 quilômetros ao norte de Tecoa e a 3 quilômetros dos limites de Judá. Então, ele estava quase ali na divisa, né? Era o principal santuário de Israel. Lugar da moradia do sumo sacerdote, enquanto a residência do rei Jeroboão ficava em Samaria, que era a capital de Israel, né? Cerca de 40 quilômetros antes do norte. Foi daquele centro religioso que Amós se dirigiu à nação. Tá? Esse livro segue o de Joel no cânon, como uma amplificação do capítulo 3, ou seja, nós vimos Joel vem com a praga de gafanhotos, com a seca, depois com os ataques, agora vem o terremoto. Vocês estão vendo?
a sequência do que está acontecendo? Capítulo 3:16, o Senhor bramará de Sião. E este versículo está ligado a Amós 1:2. A seguir vem o livro de Obadias, que amplifica Amós 9:12, para que possuam o restante de Edom. Então, eles estão falando ali, nós vamos ver que Amós e Obadias vão falar sobre a destruição de Edom, que fica próximo ali a Israel. O ministério de Amós era com Israel e ocorreu durante o fim do ministério de Jonas, com a mesma nação, de 785, 760. O de Amós foi uma cruzada veloz, foi rápido, né? Como um relâmpago, e já veio com prognóstico de destruição. Já estava, o julgamento já estava prescrito, coisa já ia acontecer. E esse cenário veio... Depois disso vem Oséias, com 5-10 mais tarde, né? Com a intenção de dramatizar. Quer dizer, os 3 livros vão falar da situação de Israel, do seu envolvimento com a idolatria, da sua indiferença, das calamidades porque eles passaram e da condição desastrosa do país. Qual que é o objetivo do livro de Amós? O objetivo era soar a trombeta. Avisar, era um atalaia, né? Avisando a liderança, a aristocracia de Israel do julgamento de Deus sobre a nação. Essa admoestação não visava as falhas religiosas, mas a corrupção espiritual, moral e social, aquilo que nós falamos, né? Abandonaram Deus, eles deixaram lá o Baal, mas eles continuaram uma vidinha, vivendo como se não houvesse amanhã. Não é isso? Longe de Deus, a moral decaída, a social pior ainda, porque nós vimos aqui a condição, né? A nação estava prestes a ser destruída em virtude das injustiças sociais praticadas pelos ricos, né? Pois Deus é Deus de justiça, e Oséias foi um pregador do amor divino, mas Amós foi um pregador de justiça. Quais são as contribuições de Amós? A ênfase dele é na justiça social. Ele é o profeta do dia do juízo, o rústico profeta do interior, lá no 7:14, o profeta organizado por conta da formação do livro, de como foi escrito, o esclarecimento sobre o dia do Senhor, certo? A apresentação das visões simbólicas. Então, a forma como o livro foi organizado atribui a ele toda essa erudição, né? A cristologia em Amós, do 9, do 11 ao 15, o tabernáculo será levantado. Nós sabemos da promessa que Deus fez, que não faltaria herdeiro, né? Não faltaria alguém a assentar ao trono de Davi. Então, o novo estabelecimento do trono para que a justiça e a benignidade fosse praticada, lá Isaías 16:5, o que sugere o aparecimento do Messias, e naquele dia o Senhor restaurará a Israel do cativeiro. Aqui tem todo uma fala sobre o futuro de Israel. E a apresentação, então, esse Senhor aqui já é o próprio Messias, certo? Muito bem. Qual que é o esboço de Amós? O tema, o próximo julgamento de Israel pela corrupção moral e injustiça social. Então, capítulo 1 e 2, o julgamento da Palestina, o julgamento de Israel lá no 3:6, amplificado, né? Maior. Futuro julgamento de Israel autenticado, quer dizer, não adianta mais correr para lado nenhum, agora o bicho vai pegar. E a glória, nossa, eu comi várias letras ali, desculpem. A glória messiânica de Israel antecipada, quer dizer, num dia o justo juiz reinaria, né? E as coisas seriam diferentes. E nós estamos esperando por isso, né, amados? E aí, gostaram? Olha só, 2 livros, um seguidinho do outro. Agora nós vamos fazer um trabalho dessa forma, né? Porque os livros são mais curtos, então a gente consegue fazer 2 livros, 3 livros, e nós estamos entrando na reta final do nosso estudo do Antigo Testamento. Se vocês gostaram, dá um like, comenta, né? Entra lá no grupo, que nós estamos rumando para o nosso final, e em nome de Jesus, né? Eu acredito que nós vamos guardar no coração, hein, gente? Que já está afetivo o nosso encontro toda semana. Um grande abraço, Deus abençoe. Semana que vem nós vamos trabalhar Obadias, Jonas e, quem sabe, Miqueias, tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe.